O Supremo Tribunal Federal condenou, por maioria, o ex-presidente Fernando Collor de Mello. O relator do caso, Luiz Edson Fachin, pediu uma pena de 33 anos em regime fechado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ministro André Mendonça acompanhou Fachin na condenação, retirando apenas a qualificadora de lavagem de dinheiro. Outros políticos também estão sendo condenados pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento está sob a presidência de Rosa Weber. Collor foi condenado pela mais alta corte do Brasil. Fachin propôs no total uma pena de 33 anos, 10 meses e 10 dias de prisão em regime fechado. Os crimes estão relacionados à BR Distribuidora. Collor é acusado de corrupção durante seu mandato como senador. Fachin também solicitou o pagamento de multa de 1,7 milhão e a proibição de Collor de exercer cargo ou função pública pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade, ou seja, 66 anos. Collor está excluído da vida pública nacional. Ainda tem outros 2 condenados e eles todos devem devolver 20 milhões de reais por danos morais coletivos. Artigo 1º da Lei 2.850, razão pela qual também neste ponto eu estou acompanhando o ministro relator e também o ministro revisor, e é como voto, senhora presidente. Agradeço à ministra Carmen Lúcia e vou proclamar o resultado provisório. Depois, naturalmente, vamos explicitar, porque são longas, são longos os ditames finais de cada voto, mas registramos que o ministro André Mendonça votou no sentido da rejeição das preliminares, nesse ponto acompanhando o relator, mas quanto ao mérito, divergiu em parte do relator, quanto à condenação em organização criminosa, imputando condenação pelo artigo 288 do Código Penal, ou seja, associação criminosa. E o mesmo com relação a Pedro Paulo Bergamache de Leone Ramos e ainda quanto a Luiz Pereira Duarte de Amorim. Ou seja, até pedimos para o resumo do voto. A condenação é pelo artigo 317 caput do Código Penal, corrupção passiva, por lavagem de dinheiro, e nos termos do voto proferido por Sua Excelência, e do artigo 288 do Código Penal. Isso com relação a Collor. Com relação a Pedro Paulo, é apenas o crime de corrupção passiva e associação criminosa, ou seja, houve absolvição quanto à lavagem de dinheiro. E com relação a Luiz Pereira Duarte de Amorim, condenação por lavagem de dinheiro e pelo delito do artigo 288 do Código Penal, associação criminosa. Essa depois vamos explicitar toda a parte dispositiva. O voto do ministro Nunes Marques acompanha o relator quanto à rejeição das preliminares, mas julga improcedente a denúncia. É isso, né, ministro Nunes Marques? E os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia acompanham o voto do eminente relator, naturalmente com relação à condenação. Depois a dosimetria nós vamos debater oportunamente, porque aí talvez haja alguma divergência, vamos enfrentar. Eu agradeço imensamente a todos, desejo uma ótima noite, declaro encerrada a sessão. O processo terá continuidade de julgamento, primeiro horário da próxima quarta-feira.